Olá, sou Marino Bonac com mais um Control Alt TV, programa jovem, dinâmico, que valoriza, promove a iniciativa e o trabalho de pessoas que fazem a diferença na vida de muita gente. E hoje a nossa convidada é Suzy Alves, missionária educadora, condecorada pela ONU, um trabalho muito bacana, voluntário, gente. Eu cheguei em Timor e nós iniciamos uma escola de educação infantil porque não existia uma escola naquela região. E nós abrimos uma escola de educação infantil e atendíamos 75 crianças num primeiro período. E além da parte educacional formal, e era um ensino bilíngue, porque como o Timor adotou a língua portuguesa, havia esse interesse para que as crianças já tivessem o contato com o português. E convido vocês a participar, assistir a nossa entrevista. E você, telespectador, que tem um amigo, ou uma amiga, ou um colega de trabalho, ou patrão, que faça trabalho voluntário, convide, diga que existe um trabalho aqui em Santo André, a grande ABC de divulgação, promoção e valorização. Nós estamos na página do Bem, Programa do Bem, no Facebook, e você vai encontrar a gente também no www.controlalttv.com.br. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, estamos abertos. E o convite está feito. Fique aí. Voltamos já já com a nossa entrevistada. Olá, eu sou Sandro Augusto e você não pode perder o nosso Programa SA, Grandes Líderes e suas trajetórias de sucesso. Sempre exibido aos domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite e também na UpTV, www.uptv.com.br. Nosso programa traz os grandes líderes multissetoriais do nosso grande ABC. Portanto, você tem um encontro marcado comigo, não perca o Programa SA. Até lá! Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Com o nascer do sol e ao som dos pássaros, se abre a porteira. Um programa que retrata a rotina do sertanejo com beleza e simplicidade, mostrando a culinária e a música caipira. Tô com saudade, No Alto da Serra, apresentação Eloy Carlone. Todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã, aqui na Rede Eco TV. Voltamos, gente, com Control Alt TV e hoje a nossa entrevistada é Suzy Alves. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui nesse programa, podendo falar um pouco para os telespectadores. Me diga uma coisa, como é que surgiu esse desejo de ser uma missionária, uma educadora? Como é que foi esse trabalho seu no Timor-Leste? Como nasceu? Na verdade, eu sempre tive uma vocação, eu acredito assim, para atender às necessidades das pessoas. A gente vive uma sociedade onde há muitas necessidades e muitas pessoas acabam se tornando indiferentes a essas necessidades. E eu sempre desejei isso e fui me formando para esse propósito, para esse fim, mas eu não sabia a princípio seria Timor. Mas em 99, quando houve um problema da separação de Timor da Indonésia e em consequência disso a guerra, a gente começou a ouvir falar sobre Timor, que era um país que tinha sido uma colônia de Portugal, portanto uma história
semelhante à do Brasil. Do Brasil, né? Próximo a 1500, né? Mais ou menos. Isso, também, né? Eles foram colonizados por Portugal em 1512 e se tornaram colônia de Portugal por mais de 450 anos. Depois invadidos pela Indonésia, e em 99, depois de 24 anos que eles faziam parte da Indonésia, houve um plebiscito e eles voltaram pela independência, que culminou em uma guerra. E aí o país ficou totalmente devastado. Na ocasião não era um país oficialmente, era uma província da Indonésia. E isso foi divulgado pelas mídias e então eu senti o desejo, estava terminando de me formar em teologia, então eu senti o desejo de poder ali servir aquele país da maneira que desse para servir. A princípio você vai sem ter uma clareza assim, do que dá para ser feito. E como é que foi esse início do seu trabalho? Qual a experiência que você... Nesse início de trabalho, eu acredito que deve ter tido dificuldades, mas a experiência, o que você sentiu? Olha, antes mesmo de ir para Timor, nós fizemos um treinamento, que a gente chama um treinamento transcultural de 3 meses, e nós recebemos pessoas que tinham um conhecimento da Indonésia, de Timor, e passaram informações sobre antropologia cultural, comunicação transcultural, temas que a gente começou a refletir sobre a situação de Timor. Então a gente chegou lá com um mínimo conhecimento sobre o país e as dificuldades, mas nunca chega a ser exatamente como é a experiência prática. A princípio, todo mundo que vai para qualquer outro país, ele tem um choque cultural, e ele pode ser em maior ou menor escala. Língua, choque cultural. A questão de língua, das costumes, da cultura, da infraestrutura. Eu acho que em Timor, o mais difícil para mim, a princípio, foi a questão da infraestrutura, assim, a visão do país, porque estava ainda totalmente destruído, assim, você via muitos escombros de casas, de prédios, de automóveis. Mas o mais difícil mesmo é aquele primeiro momento de você romper a barreira para o relacionamento com o povo. Porque apesar de Timor foi uma colônia portuguesa, depois a Indonésia invadiu o país, e ali chegou, naquele momento que eu estava chegando, também um grande contingente de pessoas da ONU e de grandes ONGs internacionais para tentar ajudar na formação e restauração daquele país. Então, os timorenses eram bem arredios. Que até o Brasil também participou, né? Participou. O Brasil, no primeiro momento, tinha um batalhão a cada 6 meses da Força Internacional de Paz da ONU, que compunha a Força Internacional de Paz da ONU. E uma coisa, nessa situação toda, às vezes a gente fala assim, poxa vida, será que a gente se meteu numa enrascada? Vamos falar assim, você pensou em algum momento em desistir? Não, em nenhum assim, no momento. começo, porque às vezes a gente vai para um lugar, a gente pensa de uma forma, encontra outra e passa a pensar... É verdade, a gente sempre cria uma expectativa, e elas são supridas em alguns aspectos e outros não. Mas eu nunca, em nenhum momento eu tive desejo de desistir. Eu tenho muita convicção da minha vocação e de estar fazendo o que eu estava fazendo ali. Então eu não tinha vontade de desistir, apesar mesmo das dificuldades. Assim, eu fui para uma região montanhosa, não fiquei na capital do país, que era um pouco melhor estruturada. A gente foi para o interior e lá a gente, nos primeiros 3 anos que eu fiquei em Timor, a gente não tinha sinal de telefone, a gente não tinha internet, a gente não tinha sinal de televisão, a gente não tinha as coisas básicas que a gente está acostumado no nosso país. E eu tive que me adaptar a uma outra rotina de vida, além do trabalho que a gente estava fazendo. A gente tinha coisas básicas do dia a dia que demoravam muito mais para serem feitas. Mas a questão das enfermidades, Timor tem um alto índice, junto com a Indonésia e a Índia, o país com maior índice de tuberculose, malária. Eu cheguei a pegar malária 3 vezes. A gente pode falar que a infraestrutura era zero, né? Após a guerra, a estrutura é um era recomeço bem precária. Do zero, né? Isso, não só na questão prática do dia a dia, mas em todas as estruturas do país, como educação, o sistema judiciário, saúde e tantos outros.
Eu vou te fazer uma pergunta que é nova. Por parte da sua família, você teve apoio, teve a motivação do pessoal, falou assim, olha, vai lá, você deve fazer isso. E alguns problemas, às vezes também a gente se sente sozinho também, porque vai para um local que não tem ou televisão, ou vamos falar telefone, ou não tem acesso ao sinal de internet. Como é que foi? Olha, na verdade, a princípio, como a gente estava falando sobre pôr expectativa em alguma coisa e depois de repente pode mudar, aconteceu isso com minha mãe. Ela estimulou a minha ida porque ela sabia do meu desejo e que eu havia me preparado por um tempo para isso, para aquilo. Então, ela permitiu e estava feliz com essa decisão. Mas passado algum tempo em Timor, pela dificuldade de comunicação e a preocupação, né, do sistema lá, com um pouco menos de um ano que eu estava lá, houve um foco de guerra civil, né, e queimaram alguns estabelecimentos ali, então tudo isso deixou ela muito apreensiva. E ela começou a desejar muito que eu voltasse. E retirou o apoio, essa é a realidade. Ela retirou o apoio. Aquela insegurança, fala, poxa, segurança. Eu dei um apoio para minha filha ir para um local perigoso, em guerra, ou com... Mas quando as situações começaram a surgir mesmo, e ela vê na mídia algumas notícias sobre as dificuldades que Timor ainda vivia naquele período de instabilidade, ela retirou o apoio. Então eu tive essa dificuldade com a minha família nesse sentido. Meu pai é falecido e meus irmãos, eles apoiavam, mas sempre com muito cuidado e preocupação também, que é natural. Nesse trabalho que você fez no Timor, o que mais te chamou a atenção? As pessoas, o país, vamos falar a província, né? Ou o fator da guerra, o que te mais chamou a atenção? A carência, sei lá, do povo? Eu acho que é um conjunto de fatores, na verdade, porque Timor é um país assim que se difere muito da realidade brasileira e até de outros países, assim, como estava tudo começando, eu via situações que eu achava que eram mais precárias do que a minha cidade, que é no sertão da Paraíba. Então eu ficava imaginando como eles iam romper aqueles obstáculos e até que ponto a gente conseguiria fazer alguma coisa que fosse significativa para transformar aquela situação, né? Então, os conjuntos de situações, a situação como ficou a educação, como ficou a saúde, mas por outro lado, o sentimento de esperança do povo, de se sentir livre, de poder fazer alguma coisa para que o país pudesse desenvolver apesar daquele caos. Tem uma autora brasileira, a Roseli Forganes, ela escreveu um livro sobre Timor que diz queimado, queimado, mas agora nosso. Porque esse é o retrato de como ficou Timor. Na saída da Indonésia do país, o país ficou em cinzas, mas eram deles. E eles estavam querendo tornar aquilo um lugar melhor e com melhores condições. E eu estava ali para tentar ajudar que isso acontecesse. Então, o que me chamou a atenção era a esperança que vinha do povo para que isso realmente se efetivasse. Gente, vamos para um breve intervalo e a Suzy Alves vai continuar contando a história, o trabalho desenvolvido no Timor-Leste. Fica aí que voltamos já já. Olá, eu sou Sandro Augusto e você não pode perder o nosso programa SA, Grandes Líderes e suas trajetórias de sucesso. Sempre exibido aos domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite e também na UpTV, www.uptv.com.br. Nosso programa traz os grandes líderes multissetoriais do nosso grande ABC. Portanto, você tem um encontro marcado comigo, não perca o programa SA. Até lá! Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra boca e pra ruim.
Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste e sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Com o nascer do sol e ao som dos pássaros, se abre a porteira. Um programa que retrata a rotina do sertanejo com beleza e simplicidade, mostrando a culinária e a música caipira. Tô com saudade, tô com saudade. No Alto da Serra, apresentação Eloy Carlone. Todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã, aqui na Rede Eco TV. Voltamos, gente, com Control TV e com Suzy Alves. Já quero te dar o parabéns. Vocês vão ver porque eu estou dando parabéns. Olha, é um trabalho fantástico. Essa senhorita aqui fez um trabalho, participou do início da restauração do Timor-Leste. E vocês vão ver agora as imagens. Olha, é fantástico. Não tem o que, vocês vão ver aí. Para chegar em Timor-Leste, é necessário enfrentar aproximadamente 30 horas de voo. Passamos pelo Catar, por Singapura, Indonésia e finalmente chegamos em nosso destino, um dos países mais jovens do mundo, ainda com os resquícios de guerras que duraram quase 3 décadas. A missionária Suzy, que já havia servido por 2 anos e meio em Timor, retornou à ilha com nossa equipe para mais uma jornada de 3 anos de serviço missionário no país, depois de uma breve temporada no Brasil concluindo seu mestrado na área de pedagogia. Seu trabalho consiste em fortalecer e cooperar com igrejas locais, assim como participar na reconstrução do país, acolhendo e ajudando o povo de uma forma integral. Suzy trabalha em parceria com a AME e atualmente coordena 3 escolas com 175 crianças no total. A missionária elabora todo o conteúdo pedagógico, além de se reunir com os professores para ensiná-los os princípios evangélicos que formam a base da educação nesses projetos. Elas têm uma educação que vai desde a alimentação, café da manhã, almoço, a parte pedagógica, como também nós ensinamos essas crianças a amar Jesus através de contação de histórias e de uma rotina com princípios evangélicos. Nossa, muito bacana. E esse trabalho, essa parte seria toda a parte educacional, é isso? Na verdade, eu cheguei em Timor e nós iniciamos uma escola de educação infantil porque não existia uma escola naquela região. E nós abrimos uma escola de educação infantil e atendíamos 75 crianças num primeiro período. E além da parte educacional formal, e era um ensino bilíngue, porque como o Timor adotou a língua portuguesa, havia esse interesse para que as crianças já tivessem o contato com o português. Nós também dávamos atendimento na área de alimentação, nutrição, higiene. E além disso, nós tínhamos outros projetos também com os pais, com a comunidade escolar. Então nós atendíamos essas crianças em diversas áreas, além de outros trabalhos que a gente fazia além da escola e através da escola para a comunidade. Dentro desse trabalho, esses desafios você imaginava que você ia passar por eles? Porque eu acho que deve ter, fora educação, você encontra mais coisas que você passa a colaborar, porque como você fez a comparação do sertão da Paraíba com o Timor-Leste, a situação, vamos falar assim, são outras, né? Sim. Na verdade, quando eu cheguei em Timor, eu tinha a formação apenas em
teologia. Apesar da gente ter disciplinas relacionadas à psicologia infantil e outras, eu ainda não me sentia totalmente preparada para dar aula. Então a proposta inicial era eu ajudar na escola e em outras áreas que nós pretendíamos servir ali. Mas a demanda de criança, essa comunidade que nós trabalhávamos, esse distrito de Timor chamado Alheu, a população abaixo de 9 anos é de 33%. Então, um terço da população é infantil. E a nação é jovem, em termos de início de construção, de reconstrução do país, mas é jovem em termos de população. A comunidade é muito jovem. Então, para que nós pudéssemos atender mais crianças, foi feito o desafio para que eu assumisse uma sala de aula. E para mim foi um desafio muito grande que eu realmente não esperava. E nós fomos ali aprendendo nos livros, na prática, no dia a dia, e ao mesmo tempo eu tinha que treinar uma professora em sala, porque a ideia era treinar novos professores para a gente ir avançando em outros lugares e podendo abrir novas frentes. Então foi um desafio muito grande. Por essa razão eu decidi voltar ao Brasil. Eu fiquei 3 anos em Timor, retornei ao Brasil e fiz pedagogia, e depois surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado que tem o tema versado na educação de Timor. Exatamente porque eu entendia que para servir eu precisava me preparar melhor. Até porque surgiu uma demanda muito grande para a gente estar treinando professores. E por isso eu tomei essa decisão de retornar ao Brasil. Então eu retornei ao Brasil, fiz pedagogia, fiz mestrado e retornei então para Timor para poder atender outras demandas que haviam lá. Como é que você acha que é o trabalho voluntário no Brasil? Olha, eu acho que o trabalho voluntário no Brasil ele ainda é muito pouco divulgado, muito pouco abraçado pelas pessoas. Talvez porque no Brasil não tenha mesmo essa visão, esse foco, esse estímulo às pessoas para que estejam se dando voluntariamente para trabalhos que são tão nobres. Né? E até porque, assim, alguns trabalhos exigem um pouco mais do voluntariado e nesse corre-corre do dia a dia, nessa vida tão atarefada que as pessoas têm, as pessoas não dispõem de um tempo para poder servir ao próximo, para poder servir a alguma instituição. E às vezes despertaram, não há um despertamento disso. Eu acho que o trabalho voluntariado precisa ser mais divulgado e eu quero parabenizar esse programa por ter esse tipo de visão e esse tipo de foco, porque realmente há necessidade de pessoas entenderem a importância do trabalho voluntariado, e a pessoa só entende essa importância se ela é desafiada, se ela ouve acerca disso, né? E às vezes por falta de ignorância, por ignorância das oportunidades que se tem de fazer um trabalho voluntário, as pessoas acabam não participando. Eu estou vendo aqui que você foi condecorada pela ONU. Tá de parabéns, olha, o trabalho é fantástico, a ONU fez mais nada que obrigação. Agora, fazendo um comparativo entre o Timor-Leste e o Brasil, nosso Brasil, você acha que tem alguma coisa que você encontrou em algum momento igual, próximo ao Brasil? Talvez na educação, não sei. Olha, Timor, a diferença de Timor em relação ao Brasil, porque a necessidade de Timor, digamos assim, seria generalizada. Geral, porque é restrito ao país todo, né? O país inteiro. Mas nós encontramos no Brasil dificuldades semelhantes, mas são pontuais. Não, estou dizendo são pontuais. Apesar da gente ter uma desestruturação e grandes necessidades na educação em várias áreas como um todo, nós estamos vendo e vivendo esse momento aí de reivindicação da população para melhorias em todas essas áreas, mas nós temos focos de maior carência. Agora me diga uma coisa, com tudo isso que esse horizonte que você encontrou lá, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Porque assim, às vezes a gente pode fazer qualquer tipo de trabalho voluntário em retorno da nossa casa. No seu caso, você está super de parabéns. Mas assim,
o que você deixa de mensagem para o telespectador? Porque você vai lá participando no meio de uma guerra, de um conflito, com um problema de saúde também que você teve. Qual a mensagem que você deixa para o nosso telespectador? A mensagem é que tudo que eu fiz valeu muito a pena. Você faria novamente? Faria. Vai agora, mas faria outras vezes? Eu faria tudo de novo. Eu acho que minha vida foi enriquecida com essas experiências, porque eu acredito assim, a gente faz um trabalho voluntário não porque nós somos super-heróis ou porque a gente é diferente dos outros. A gente é diferente dos não outros, tem nada disso. Ou porque a gente tem uma coragem diferenciada, não. Eu acredito que a gente faz um trabalho voluntário porque a gente entende o valor intrínseco do ser humano. Pelo entendimento da dignidade da pessoa. E que essa dignidade ela foi dada por Deus. Então, é o próprio amor de Deus que nos constrange a fazer isso. Então, eu faço porque eu acredito que Deus ama essas pessoas e Deus fez com que essas pessoas tenham que viver em dignidade. Mas, por várias razões, essa dignidade é roubada, ela é alienada, ela é minimizada. Então, eu quero fazer parte desse projeto de restauração da dignidade das pessoas. E servir a ela na área da educação, na área de saúde, em qualquer área que a gente pode servir, é uma forma de devolver essa dignidade intrínseca do ser humano. Você tem algum site, algum e-mail, algum telefone que você queira divulgar ao telespectador? Porque eu fiz o convite e, no caso, eu acredito que sempre uma pessoa ou um grupo que tenha interesse é bem-vindo. Sim, eu posso deixar os meus contatos. Esse projeto Intimor a gente vai ficar apenas um mês lá nesse primeiro momento e nós vamos fazer várias atividades na área, por exemplo, para geração de cursos para geração de rendas, apoiando instituições que já existem lá. A gente vai fazer treinamento de professores de curto prazo. Então, nós estamos envolvidos em vários projetos. E se as pessoas querem colaborar, podem entrar em contato. Meu e-mail é suzi, S-U-Z-I, _seac, @hotmail. Eu também estou no Facebook, como Suzy Silva. E o meu telefone é 98941-9056. Então vocês podem entrar em contato, a gente pode falar um pouco mais sobre os projetos, os desafios que tem em Timor, os desafios que a gente encontra aqui no Brasil, porque quando eu estou aqui no Brasil eu também procuro estar engajada com as necessidades e demandas que acabam vindo para a gente, com equipes, a gente acaba se envolvendo e atendendo. Eu te deixo parabéns novamente à pessoa que sai do conforto da sua casa, dos familiares, da sua vida para ir lá no Timor-Leste. Dou parabéns também a todos os civis, voluntários, militares que estão no Timor-Leste e todos os governos que participam disso. Tá? Sim. Eu agradeço. Eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui participando desse programa tão interessante, falando de um tema tão... um tema que precisa mesmo atenção e eu quero parabenizar o programa de vocês. Obrigado, obrigado. Gente, agradeço a vocês, telespectador, que acompanha nosso programa. Espero vocês no próximo programa, Control Alt TV com Marino Bonac. E até a próxima semana.